Então, vamos começar aí, né, pelo início, como começou essa minha paixão pela maternidade, por filhos, por arquitetura infantil. Bom, quando eu tive a minha primeira filha, a Bárbara, eu fiz um quartinho super tradicional, né? Fiquei grávida e aí eu peguei e fiz um quartinho pra ela, assim, eu como arquiteta fiquei grávida, fui lá, peguei, como todas as mães, a maioria, fui numa loja, escolhi um berço, um trocador, um armário, né? Fiz um quartinho super básico e escolhi um tecido de floral, coloquei na parede, a poltrona de amamentação e tudo mais. Achei o quartinho ok, né? Tava tudo certo. Gestação passou, a Bárbara nasceu. A Bárbara nasceu, eu ficava com a Bárbara o tempo inteiro, com ela na sala, no meu colo. E todo mundo me perguntando, né? Minha mãe, meu marido, as visitas, você não vai colocar ela no quarto? Eu falava, não, assim, como que eu vou colocar ela no quarto? Um ser tão indefeso, né? Passou 9 meses na minha barriga, agora eu pego esse ser indefeso e coloco no quarto. Não tem a menor lógica. E aí eu fui vendo que através do meu instinto eu não conseguia colocar ela no quarto, no berço, em hipótese alguma. Eu queria ficar o tempo todinho com ela, né? Eu queria ficar perto dela. Eu estava amamentando, quando ela dormia, eu queria ver se estava tudo bem. Então a hipótese de me separar, né, da minha filha era nula, assim, não existia isso. No começo todo mundo achou meio estranho, então eu comecei a dormir na sala, depois, né, o pessoal ficava cochilando, amamentando, dormindo na sala. Eu tentei ir pro quarto, levar ela comigo, enfim, ficava nesse, tenta no quarto, tenta na sala, e assim a gente foi. Aí tava tentando alguns pediatras também, né, e é muito difícil também escolher pediatra, assim como é muito difícil escolher o médico pro parto. E aí a gente, nessa coisa de escolher pediatra, eu consegui chegar no pediatra finalmente humanizado, né? Que era um pediatra que tinha a minha linha de pensamento, que entendia realmente as coisas que eu falava, né? E que ia de acordo com o que eu pensava. E quando eu contei isso pra ele, né? Sobre o parto, sobre essa questão, ele me disse, mas nenhum mamífero se separa, né? Da sua cria na natureza. Você tá seguindo o seu instinto. E aí aquilo começou a fazer sentido pra mim. Eu falei, olha só, é verdade, né? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou, na verdade, ouvindo meu instinto materno e deixando com que isso aconteça, né? Com que isso flua naturalmente. E aí ele falou, na verdade é assim que deveria ser, né? O filho precisa ficar perto da mãe. Questão da amamentação, do vínculo e tudo mais. E ele não tá preparado para essa separação. E aí a gente começou, né, a filosofar bastante sobre esse assunto e eu fui muito acolhida por esse pediatra, pela minha doula também de amamentação, que me ajudou muito no começo. Então, essas duas pessoas, o pediatra e a doula de amamentação, me acolheram com essa história de tá tudo bem você não se separar da sua filha. Então tava tudo certo, né? O primeiro ponto aí já tava resolvido sobre essa questão. E aí eu comecei a ver que eu ia pro quarto só pra trocar a fralda dela no trocador. Não usava mais nada do quarto, porque amamentar ali era sem chance. Era muito mais gostoso amamentar em qualquer lugar da casa, no sofá, na minha cama, né? Enfim, até na mesa de jantar, quando eu tava jantando, do que na poltrona sozinha lá no quarto. Então aquilo começou a não fazer sentido, o quarto eu usava o guarda-roupa e o trocador, só.
E aí foram passando tempo, mesmo depois eu comecei a fazer uma compartilhada com ela para facilitar também na amamentação. E não me cabia a ideia de colocá-la dentro de um berço cercada, né? E é muito de desencontro que eu acredito, deixá-la presa, deixá-la, né, numa situação assim. E aí eu sempre muito curiosa com a maternidade, sempre fui estudando muito sobre as crianças e tudo mais, e fui estudando também sobre amamentação, acabei estudando sobre alimentação, e nesses meus estudos eu conheci a pedagogia Montessori, né? E eu me encantei, falei, uau, né? Existe aqui uma luz que tem a ver aqui com o que eu penso, com o que eu acredito, que era a filosofia de tudo acessível para a criança, resumindo, né? Depois a gente pode entrar mais a fundo nesse assunto. Mas fazendo um resumo do resumo, a princípio, quando você estuda por cima, o que é a filosofia? Tudo acessível para a criança, tudo baixinho, para a criança então conseguir ter acesso às suas coisas, e um colchão no chão, para a criança conseguir entrar, sair, ter liberdade, não ter perigo de se machucar, nada disso. E aquilo começou a fazer muito mais sentido para mim do que qualquer outra coisa. E eu falei, gente, mas por que eu fiz um quarto desse? Realmente não tem o menor sentido, né? Eu comecei a olhar, assim, as prateleiras no alto, os bichinhos de pelúcia no alto. Assim, no baixo não tinha nada pra ela, né? E aí quando eu olhei, assim, no baixo, eu me coloquei, né? Eu sentei no chão pra olhar, assim, a visão dela. Ela tinha a visão do berço, dos pés da cômoda, dos pés da poltrona e do guarda-roupa, assim, uma visão de pés de móveis, né, assim, o bonito tava pra cima. E aí eu falei, não tem o menor sentido isso que a gente tá fazendo, né? E aí eu comecei a descer as coisas, né, comecei a descer tudo, comecei a adaptar o quarto, comecei a colocar o colchão no chão, desmontei o berço, coloquei o colchão no chão, comecei a descer os brinquedos, e eu fui adaptando as coisas assim no quarto. E aí ela começou a fazer as sonequinhas ali, então, né, naquele colchão, mas continuou dormindo comigo porque eu gostava, porque eu queria, né, a primeira filha. Então, ela ficava em cama compartilhada comigo, eu continuava amamentando, eu amamentei ela por 2 anos e meio. Então a gente seguiu nesse ritmo e a gente seguiu assim, na verdade, com cama compartilhada até um ano e pouquinho, né? Foi quando eu resolvi, então, reformar o quarto dela. Quando ela tinha 1 ano e pouco, eu falei, não, vou reformar esse quarto, não tem o menor sentido. E foi na época, mais ou menos, que eu saí da minha antiga empresa, que eu trabalhava com personalização de móveis de alto padrão. E aí eu falei assim, vou fazer alguma coisa pra criança, né? Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa pra criança, não sabia muito bem o que. E, enfim, passei por uma trajetória de e-commerce até chegar na Baclá, né, e tudo mais, mas é uma história bem longa, vou deixar para outro dia. E aí, né, eu resolvi montar um quartinho para ela. Nesse quartinho, eu coloquei uma estante baixinha, né, na época fui na Tokstok, fiz uma coisa bem improvisada, assim mesmo, mantive o guarda-roupa que ela tinha, fui na Tokstok, comprei uma estante baixinha de brinquedos, comprei uma caminha bem baixinha também, com uma proteçãozinha assim do lateral, uma caminha pequenininha, tapete, coloquei os adesivos na parede, fiz uma parede de cimento queimado, coloquei ali uma feirinha, não sei o que, uma mesinha, e tudo isso escondido dela, né? E ela dormiu comigo, então, 1 ano e 11 meses, fiz o quartinho escondido dela, e aí eu quis fazer a entrega do quarto dela, né? Então, eu falei assim, vou fazer a entrega, e eu queria que ela dormisse, né, no quarto dela um dia, porque já tava começando a ficar exaustivo pra mim a situação da amamentação, e ela dormindo comigo na minha cama. E aí, quando eu fui fazer essa entrega pra ela do quarto, eu lembro que ela ficou assim, né, perdida, assim.
gente via a diferença, né, ali. E eu comecei a me questionar, falei, bom, se eu como arquiteta errei, gente, imagina que tem de mães por aí jogando dinheiro no lixo, né, errando também. Então eu ia fazendo teste com a minha própria filha, né. E ali ela se encantou com o quarto e ela pegou e deitou na caminha. E aí eu falei assim pra ela, você vai dormir aqui, né, no seu quarto e tal? E ela falou que ia. Eu falei, mas ela não vai, né? Ela vai, acabou de ganhar o quarto, tudo, mas ela já vai pro nosso quarto com certeza. Assim como muitas mães, né? Vocês sabem disso. E eu tinha certeza que ela ia pro nosso quarto. E aí ela dormiu. E ela mamava, sei lá, 3, 4 vezes por noite. Eu falei, ela vai acordar pra mamar e vai pro nosso quarto. Não, ela vai acordar pra mamar. Aí meu marido, você vai ficar a noite inteira acordada, olhando pra ela? Eu falei, não, aqui daqui a pouquinho ela vai acordar pra mamar. Nada. Aí eu comecei minha casa lágrimas pingando. Não foi a criança que chorou, fui eu. E ela super, né, de sono, assim, acho que ela só precisava realmente, ela precisava de uma cama pra dormir bem, né? Ela mamava porque talvez ela não dormia bem. E ela dormiu a primeira noite inteira, assim, sem mamar, foi inteira. E eu não dormi nada e me descabelei de chorar. E naquele momento eu vi a importância de um parto, né? Enfim, a nossa história começou ali, né? A partir dali eu vivenciei o primeiro quarto não tradicional para minha primeira filha e via realmente a diferença. E a partir dali eu sabia que eu queria trabalhar com isso, eu sabia que eu queria oferecer isso para as pessoas. Eu sabia que o quarto tradicional não era o melhor para as crianças, independente de qualquer coisa, eu sabia que não era o caminho. E aí já tinha me questionado, eu falei, bom, tudo já mudou, né, no mundo, ciência, medicina, tantas tecnologias, por que a gente continua reproduzindo aquele quartinho antigo? Primeiro que ele, né, eu comecei a achar ele horroroso, que ele é feio, ele é antiquado. Por que a gente continua reproduzindo esse quartinho feio, que não permite o desenvolvimento da criança? A criança fica presa, bota babá eletrônica, enfim, né, não tem nada a ver. Não é nada amoroso, não tem o toque, não tem o cheiro, não permite deitar junto com a criança, não permite uma série de coisas que depois a gente vai falar disso também nos próximos vídeos, sobre os benefícios do parto, que eu não quero me estender muito nesse vídeo. Mas ali eu comecei a ver N benefícios, então nasceu ali um grande amor dos benefícios de um parto feito para a criança. Então ali começou a paixão, né, pela arquitetura infantil, com certeza, quando a gente percebe o reflexo disso na criança, né, o quanto que a arquitetura ela consegue refletir na criança, né, por mais simples que seja, porque ali fiz uma coisa super simples. Então, mesmo uma coisa simples, bem feita, né, ela tem um reflexo maravilhoso na vida da criança. Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar para vocês e dizer que dali começou minha grande paixão.